Você crê amém? Em nome de Jesus. Então aplaude e glorifique o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aplauda Jesus, a Jesus, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, amém, igreja, amém. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Ainda em pé, em nome do Senhor Jesus. Olha, algumas coisas que você nunca pode cansar na sua vida, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Nunca canse de se dizer à sua mente, ao seu coração, para a sua fé, que Deus é bom. Nunca canse de dizer isso. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Aí nunca canse de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, neste ambiente, Senhor, de adoração, nós consagramos, Senhor Jesus, nossa família. Eu digo, Senhor Jesus, que eu tenho um acordo. Senhor, esta é uma oração pessoal. Esse desejo, ele nasce, Senhor Jesus, e ele é manifesto nos lábios de cada irmão que está aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus, de forma íntima e pessoal, cada um dos teus filhos que estão aqui na casa do Senhor, eles estão dizendo isto nesta noite: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Cada um que está aqui, Senhor, tem um acordo com o Senhor, e o Senhor é fiel. O Senhor é fiel para cumprir este acordo. Pai, nos dá força, Senhor Jesus, nos dá fé, santidade, para vivermos, Senhor, este acordo em nome do Senhor Jesus. Nós depositamos em Tuas mãos, Senhor Jesus, nesta noite, os nossos filhos, a nossa família. Pai, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda ao Senhor, igreja. Aleluia. Oh, doce presença, doce Espírito Santo de Deus. Amém. Você pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Separe a tua oferta de amor ao Senhor. Levi, põe para a gente aí agora o Pix da igreja. Nossos irmãos que assistem, participam conosco do culto online. Você pode também, você que está longe, você que está perto. Deixa eu falar algo especial aqui para os nossos irmãos que estão online. Muitos irmãos que assistem agora, outros que vão assistir depois. Eu quero mandar um beijo, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, para o Luiz. Qual o nome inteiro do Luiz, lá no Rio de Janeiro? Luiz Antônio de Souza, lá no Rio de Janeiro. Luiz Antônio de Souza, né? O esposo da NEM. Ele sempre está assistindo conosco os cultos. Ele é o esposo da irmã, né, da NEM, que é a irmã da pastora Elilde. Ele está sempre assistindo um culto. Um beijo no teu coração. Força, coragem, ousadia na presença do Senhor sempre, viu, Luiz? Deus te abençoe sempre, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Glória a Deus, igreja. Olha, você está com a sua oferta aí, em nome do Senhor Jesus. Ontem nós falamos da importância de ofertar. Irmãos, oferta é primordial, ela está em primeiro lugar. É esta obediência, ela é a urgência, tá? Não dá lado para o diabo, não. O Espírito Santo toca em nosso coração uma necessidade, um compromisso, e o diabo ele quer tirar. Pode esperar um pouco, Não, oferta não espera, não. A oferta é quando o Espírito Santo testifica no seu coração, você vai e cumpre, em nome de Jesus, tá bom? E outra coisa, em nome do Senhor Jesus, é com alegria. Ninguém oferta com tristeza não, viu, irmãos? Quem traz oferta com tristeza, traz com um coração enganoso. Porque ele está falando, eu estou ofertando, mas eu mesmo não estou acreditando no que eu estou fazendo.
Quando você traz a sua oferta, traz com alegria, o Senhor vai suprir, o Senhor vai cuidar. Não vai faltar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então você tem aí o 98-770-2043, aqui em cima tem um QR Code, este QR Code maior é de oferta. Os dois QR Codes menores, eles são aqui as mídias sociais aqui da comunidade da família, tá bom? Divulgue em nome do Senhor Jesus em suas mídias sociais, aqui o endereço da igreja, o Facebook, o YouTube, para que mais irmãos possam ouvir e a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo alcance cada vez mais longe, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Carlinhos, não, deixa eu pedir para a irmã Cristina. Posso pedir para a irmã Cristina, Carlinhos? Vem aqui, Cristina. Vem orar aqui em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor, agradecendo pela semana que nos foi abençoada, Pai, cuidando de cada um, irmão, aqui, com livramentos, com saúde, com paz, Pai. Querido Deus, queremos Te agradecer, Senhor, trazendo nossos dízimos, a nossa oferta. Abençoa cada um, que não falta o pão de cada dia, que o seu celeiro sempre seja farto, Pai. Querido Deus, na Tua presença estamos aqui para Te agradecer. Sempre, Pai, desde todas as nossas gerações, Pai, estamos só para Te agradecer. Pelo Seu cuidado, pelo Seu amor fiel conosco, Pai. Pai, somos tão pequenos perante a Ti, Senhor, porque a Sua grandeza, o Teu amor por nós é imenso, Senhor. Só temos que Te agradecer. E agradecer a cada um pelos dízimos e pela oferta. E que abençoa cada mão aqui, Senhor Jesus. Os jovens, as crianças, adultos e os idosos, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Só temos que agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, você que tem a sua oferta, deposite aqui a sua oferta. Sei que muitos irmãos aqui mesmo na casa do Senhor fazem o Pix, né? Mas, enfim, em nome do Senhor Jesus, traga a sua oferta. Ser fiel, ser fiel, ser fiel até a morte, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vem aqui, pastora. Aleluia. Eu pedi para a pastora ministrar nesta noite, e ela assim, de maneira espontânea, no amor do Senhor. O Gil, cadê o Gil? De maneira espontânea, ela vai ministrar a palavra ao coração da igreja nesta noite, amém? E em nome do Senhor Jesus, ore por nós, que igreja, nunca se esqueça em suas orações do pastor, da pastora, em nome do Senhor Jesus, dos nossos filhos. Querido, nós oramos, eu oro por sua vida todos os dias, tá bom? Pastor, eu não gosto, irmãos, eu não gosto definitivamente das pessoas, sabe o fariseu que fica gritando no meio na esquina lá, que está orando, eu estou orando, estou orando, estou orando, e na verdade, muitas vezes, o interesse era para que os outros vissem que ele era aquela roupa de santo, né? Irmãos, nós oramos por você, nós oramos, eu e a pastora, nós oramos por essa igreja, tá bom? É o favor de Deus que está aqui, sobre a sua vida, cuidando de você, abençoando você. Então, em nome do Senhor Jesus, nunca se esqueça em suas orações. Ore por nós, ore por nossos filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? O seu coração é terra boa para a palavra de Deus? Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. A paz, irmãos, amém? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Hoje eu quero falar sobre, no tema, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tudo mudará. Amém? Você quer que as coisas mudem? Você precisa de milagres? Você quer milagres na sua vida?
Você quer sair de situações nas quais tem sido muito difícil encontrar uma solução, então Deus tem uma resposta para você. Deuteronômio capítulo 28, mas eu não vou usar só esse texto. Depois nós vamos para 2 Reis capítulo 4, tá bom? O texto diz assim: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Não basta fazer parte da comunidade de Israel, tem que ouvir a voz de Deus. Sabe, irmãos, Deus está declarando à nação de Israel muitas bênçãos. Ele está prometendo aqui dar a seu povo bênção, proteção, cuidado, misericórdia. Porque se você ler todo o capítulo 28, é só bênção. E estas bênçãos, irmãos, embora elas estejam aqui falando com Israel, ela também nos alcançam. Porque nós somos o Israel espiritual de Deus. Então, da mesma forma como Deus queria e quer abençoar o seu Israel, o Senhor também quer abençoar a sua vida e a minha vida. A questão, irmãos, é porque que algumas vezes, ou muitas vezes, ou poucas vezes, o povo de Deus, ao invés de experimentar, do derramar ou do seguir essas bênçãos, o povo de Deus tem experimentado dor, perdas, sofrimentos, que é o contrário das bênçãos que o Senhor está listando aqui em Deuteronômio 28. E quando eu estava pensando nesse texto, eu comecei a meditar sobre 3 situações muito difíceis para qualquer pessoa enfrentar, qualquer família. A primeira situação muito difícil são os problemas financeiros. Problema financeiro invade todas as áreas da vida de uma pessoa. Ele não fica só na carteira ou no banco. Ele vai para a sua vida emocional, vai para o seu relacionamento, vai para tudo. O segundo problema muito difícil de uma pessoa, de uma família enfrentar, é o luto, as perdas. Perder alguém é muito difícil. O terceiro problema é a desestruturação familiar. A família está redondinha, está tudo certinho, e de repente, por uma série de situações, começa a haver a desestrutura familiar. Onde deveria haver bênção, nessas 3 áreas, não há bênção. Então, irmãos, nessa noite eu gostaria de mostrar para você como sair da crise e desfrutar as bênçãos de Deus. E eu quero mostrar isso através de uma família que experimentou o desastre, experimentou perda, experimentou uma quase desestruturação familiar, mas porque ouviu a voz de Deus, tudo mudou. Então, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Se você achar algum rabiscado de caneta em mim, foi Giovanni. Giovanni, né, com seu
1 ano e 5 meses, então eu estava... ele pega direitinho no lápis, eu estava ali, né? Segurando ele ali e enchendo a barriga dele de bolacha, e ele ficou ali. Só que aí ele descobriu que podia rabiscar, né? Mas ele rabiscou a perna dele também um pouquinho, viu, Rebeca? Depois dá um banho quando chegar em casa. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 e 2, é uma história bem conhecida, e eu quero mostrar como sair da crise para a bênção, somente por ouvir a voz de Deus. Porém, toda crise tem um problema, tem uma raiz de problema. As coisas não acontecem em nossas vidas como por acaso. Não existe acaso. Então eu vou mostrar o problema, a raiz do problema e como sair daquilo. O texto diz: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo... Ela não conversou, ela não estava num aconselhamento pastoral, ela clamou. Uma pessoa que clama, uma pessoa que grita, que começa a falar desesperadamente. O texto diz que ela clamou. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar meus 2 filhos para serem servos ou escravos. E Eliseu lhes disse: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Sabe, irmãos, esse texto relata uma história muito complicada na nação de Israel. E essa família, especificamente, está passando por um grave problema financeiro, ao ponto dos credores ameaçarem essa mulher de tomarem os seus filhos para fazerem de escravos para pagar a dívida. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo um problema. Talvez se você estivesse no lugar de Eliseu, e você tivesse algum dinheiro e pudesse ajudá-la, talvez você abrisse sua carteira ou fizesse um pix para ela, dissesse: não, imagina, vão levar seus filhos? Não, a gente tem que resolver isso. Não, a gente vamos fazer alguma coisa, mas não vamos deixar você nesta situação. Mas o texto diz que Eliseu, com muita sabedoria, ele diz: o que eu vou fazer? Você está sem recursos? O que eu hei de fazer? E aí eu quero mostrar, irmãos, o primeiro problema. Será que a questão dessa mulher era verdadeiramente o dinheiro? E eu quero mostrar o primeiro problema para você. Sabe qual é o problema dessa família? Não começou com o dinheiro. Começou com a ausência de um sacerdócio familiar. Sabe por quê, querido? Porque há pessoas que pensam que todos os seus problemas estão relacionados com o dinheiro. Há crentes que pensam que sem o dinheiro ele não ou ela não vai dar conta dos problemas que estão surgindo a partir daí. Mas esse não era o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é que era a ausência
de um sacerdote no lar. E aí você vai dizer, pastora, mas o marido dessa mulher era profeta. E Eliseu o conhecia, porque ela faz referência ao marido como se Eliseu o conhecesse. O marido era servo de Deus. E o problema dessa família não era o dinheiro, apesar de que eles estavam num contexto muito sério. Já haviam se passado 20 anos entre aquela seca, quando Eliseu, da parte de Deus, profere uma palavra de 3 anos, 3 anos e meio de seca. Já haviam se passado 20 anos e demorou para que toda aquela região se recuperasse. Havia fome, havia escassez financeira, havia sim, mas esse não era o problema fundamental dessa família. O problema dessa família é que o marido, apesar de ser um profeta de Deus, ele tinha ausência sacerdotal no seu lar. Aí você vai dizer, pastora, mas ela está dizendo que precisa do dinheiro. Então, eles nunca tiveram dinheiro. Ó, irmãos, só gera dívida financeira quem teve algum dinheiro. Quem está mendigando na rua, está com alguma dívida financeira? Não, quem tem sou eu e você. Não é? Porque a gente compra a prazo, a gente compra parcelado, ou a gente compra à vista. Já foi alguma pessoa na porta da sua casa dizer assim, ó, eu estou com uma dívida financeira no banco. Não, ele vai pedir um pão, ele vai pedir água, ele vai pedir uma banana, ele vai pedir um alimento. Quem tem problema financeiro é quem tem algum dinheiro. Então, em algum momento da vida dessa família, as coisas estavam indo bem financeiramente. Porém, meu querido, havia um grave problema de ausência sacerdotal nesse lar. Este profeta, marido desta mulher, falhou em seu sacerdócio na sua casa, em seu sacerdote. Talvez ele tenha, ao longo da sua vida matrimonial e familiar, tomado decisões sem a anuência da esposa, sem a participação dos filhos, talvez pegando parte do que ele tinha e repartindo com a escola de profetas, porque era muito comum ter uma escola de profetas. Provavelmente esse homem, ele não tinha uma índole má, porque Eliseu reconheceu ela, reconhece o marido falecido como servo de Deus. Porém, mesmo sendo um servo de Deus, mesmo sendo um bom profeta, tendo um caráter de excelência entre os demais profetas, ele falhou dentro da casa dele. Ele deixou que a situação da casa dele chegasse ao limite de que, após o seu falecimento, essa situação surgiu. O problema caiu no colo de quem? Da esposa. Sabe, irmãos, Provérbios 24, versículo 27, diz: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a tua lavoura e depois vai constitua a família. Olha, por que Deus está falando isso? Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois disso edifique a sua casa. Na minha versão, edifique, constitua a sua família.
Porque Deus está dizendo isso para a nação através de um Provérbios. Deus está elevando a família. Ele está dizendo: você vai constituir nesta terra a maior riqueza, o maior bem que um homem vivo pode constituir e formar, que é a família. Portanto, faça isso com sabedoria. Faça isso com condições de fazer. Ele esqueceu. Talvez ele estivesse correndo para resolver tantas coisas e esqueceu da sua casa. O nosso primeiro ministério não é a igreja, é a família. Quando o pastor teve Covid, eu acho que uns 3 domingos foram os obreiros que dirigiram os cultos e pregaram. Porque eu não sou casada com a igreja, eu sou casada com ele. Então eu fiquei em casa cuidando. Porque o nosso primeiro ministério não é a igreja, é a família. Muitas das vezes equivocados, querendo fazer, nós deixamos que essa parte familiar fique a desejar. E o problema caiu aonde? No colo da esposa. Provérbios capítulo 11, versículo 29 diz: quem causa problemas à sua família, herdará somente o vento. Toma ela também. Seu marido morreu, ela chorou, fizeram o velório. Na hora de ver o que tinha de tesouro, a conta bancária, não é? O seguro de vida, não tinha nada. Ele deixou tudo. E onde estava a lerda? Onde ela estava? O que foi que ela herdou? Vento. Deus não chamou nós, mulheres, para liderarmos nossas famílias, porque Deus colocou o homem como cabeça. Porém, a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica. Onde estava essa lerda? Onde que ela estava? Oh, irmãos, as coisas não surgem do nada. Se a pessoa está fazendo coisas que não condiz com a folha de pagamento, a lerda tinha que perceber, ela tinha que observar. Pastora, por que você está falando isso? Porque, irmãos, dentro de um gabinete pastoral, as pessoas só levam os problemas e as acusações, principalmente quando se trata de casal. Mas não há no ambiente familiar, se alguma coisa se estragar, não há inocentes. Onde a lerda estava? Não sei, mas eu vou mostrar para você qual era a cadeia de relacionamentos que ela tinha. Queridos, tanto ele quanto ela eram fiéis ao Senhor, porque o texto diz que ele era fiel. Ela também era uma mulher fiel, porque senão o profeta não iria socorrê-la. Mas tanto um quanto o outro estavam vivendo a vida comum do lar como se fossem solteiros. A mulher trabalha, o marido trabalha, tem que dar conta, sim, de quanto ganhou, o que está fazendo com o dinheiro. Sim, o dinheiro tem que vir para a mesa, tem que ser dividido, paga isso, paga aquilo outro, paga aquilo outro. Não é? Não, eu quero viver a minha vida sem dar satisfação. Não case, não case. Porque até os filhos vão perguntar:
Quando eles são pequenos, eles perguntam, mas o que você fez com aquele monte de dinheiro? E agora, com cartão magnético e Pix, eles pensam que é só passar o cartãozinho de plástico ou fazer o Pix e o dinheiro vai surgir ali do nada. Qual era o problema dessa família, irmãos? Falta de sacerdote do lar. Este homem tinha, se ele estava com problema, ele tinha que ter chamado seus filhos, e os filhos tinham idade de trabalhar, porque senão seriam pegos para o serviço. Era para ele ter chamado os filhos, era para ele ter chamado a esposa dele, a Lerda, era para ter chamado a Lerda, vem aqui. Era para ter chamado, era para ter conversado, era para ter colocado os pingos nos is da situação. Mas o que o texto diz? O que a família herdou? Vento. O que você faz com vento? Só o que a Dilma faz. Você pode fazer o que com ele? Estoca. A ausência de um sacerdócio familiar, o dinheiro não resolve. Você podia pôr, sabe por quê, irmãos? Porque podia jogar todo o dinheiro aqui nessa família. Essa família tinha um problema. Cada membro dessa família vivia a sua própria maneira de querer viver. Ninguém dava satisfação para ninguém. Os filhos não davam satisfação para os pais. Os pais não dividiam a responsabilidade nem com os filhos, nenhum com o outro casal. Consequência? Qual foi a consequência? Herdaram o vento. Dá para fazer o que com o vento? Nada. Segundo problema. Falei para vocês que eu ia levantar os problemas. A desvalorização do tesouro que tinha em casa. Quando aquela mulher chega diante do profeta Eliseu, ela joga para ele o problema. Porque quando ela diz, o meu marido é profeta e você sabe, ela está tentando jogar um pouco da responsabilidade sobre o profeta. Quando ela diz para o profeta a situação em que ela estava vivendo, a resposta de Eliseu e a resposta dela nos fornece um segundo problema que essa família tinha. Eliseu pergunta, o que tens em casa? E ela responde, nada. Diga, nada. Mas há uma vírgula, e ela continua dizendo, apenas uma botija de azeite. Porque Eliseu, um profeta tão experiente, tão conhecido, ele não fez uma oração. Porque ele poderia fazer uma oração. Senhor, abra as janelas dos céus e resolve o problema financeiro dessa senhora que é membro da minha igreja, a igreja dos profetas, porque ela julgou responsabilidade. Porque dividir bênção, ninguém quer. Agora, dividir problema, todo mundo quer jogar no colo de alguém. E essa mulher, e o profeta, ao invés de fazer uma oração, e nesse momento Eliseu está sendo dirigido pelo Espírito Santo. O profeta, seguindo a instrução do Espírito, escolhe agir de uma maneira para resolver e sarar o verdadeiro problema dessa família. Ela tinha algo dentro de casa. Porque o profeta pergunta, o que você tem na sua casa? Dinheiro ele já sabia que não tinha.
E ela responde: nada, apenas uma botija de azeite. O profeta olhou para ela como: você está olhando para mim e eu estou olhando para você. E ele está sem entender. Essa mulher tem em casa, numa região onde a fome está lascada, o desemprego está batendo em todas as portas. Essa mulher, ela tem uma botija cheia de uma especiaria mais cara para aquela época. Essa mulher tinha azeite. O azeite era usado na culinária, o azeite era usado na medicina, nas consagrações, no culto ao Senhor. Talvez ninguém naquela região tivesse uma botija de azeite, mas aquela mulher tinha. Ela tinha. E quando ela responde, e entendendo que esses profetas aqui, quando eles fazem uma pergunta, quando eles criam uma situação, é porque Deus já revelou. Lembra quando ele perguntou para Geazi: Geazi, onde você foi? Não, eu fui ali dar uma voltinha, Geazi. Meu espírito foi com você. Você foi atrás de Naamã para pegar as riquezas dele. Deus, lógico que Deus já havia revelado. Mas a mulher diz: eu tenho uma botija de azeite. Sabe, irmãos, por que essa mulher, tendo uma das especiarias mais caras da época, por que não houve criatividade na cabeça dela para, a partir daquela botija de azeite, transformar aquilo numa riqueza? Eu vou te dar 3 razões, que parte de um único motivo: pensamentos errados que a pessoa abriga dentro da sua mente. Por isso, a mente do crente tem que ser uma mente renovada. Primeira coisa, ela não acreditava no valor do que ela tinha em casa. Se você não acreditar no valor da sua família, no valor da sua fé, no valor da sua empresa, no valor da saúde que Deus tem dado, no valor da sua igreja, no valor da sua espiritualidade, como você vai encontrar recursos para o dia mau? Ela tinha, mas não conseguia ver valor naquilo. Quantos crentes estão passando por dias ou semanas ou meses difíceis e não conseguem encontrar, perceber que a resposta está dentro da sua casa. Aquilo que Deus te deu, meu irmão, é o que tem valor. É a sua família, é a sua saúde, é a sua fé, é a sua igreja, são suas habilidades, é a sua propriedade que você adquiriu, são os seus planos, é a sua empresa. Isso tem valor. O profeta estava levando esta mulher de uma situação externa que ela estava demonstrando para uma situação interna dentro da família dela. Não adiantava fazer uma oração para resolver o problema. Queridos, algumas vezes nós não acreditamos que a resposta está em nós. Ela disse: eu não tenho nada. Se você continuar com essa cantiga, com essa ladainha, com esta murmuração de que eu não posso, eu não consigo,
eu vou ser destruída ou destruído por essa situação, se você continuar com estes pensamentos, achando que se o outro fizer, se o outro injetar fizer algum investimento em você, se o outro reconhecer, daí eu resolvo todo o meu problema. Não. Você precisa entender que Deus pode fazer um milagre nas situações que estão envolvendo a sua vida a partir de você. Terceira crença limitante dessa mulher. Todo mundo já deve ter a solução. O que eu tenho não vai fazer a diferença. Você já viu pessoas com potencial incrível? E a pessoa mostrou para você o potencial, as habilidades. E você vibrou com aquilo, você diz, puxa vida, olha, uma pessoa como você vai longe. Mas a pessoa não consegue. Ela não consegue ver. Ela chega a dizer, mas esse negócio, ou este tipo de investimento, ou este tipo de empresa, ou esse tipo de profissão, já tem muito. O meu vai ser mais um no mercado. Mas o seu vai com a bênção de Deus, irmão. As suas mãos habilidosas, elas têm a unção, a bondade do favor de Deus. Tem, pastora, mas tem tantas pessoas com mentes brilhantes, gente que cria coisas, gente que tem habilidades para criar, vender e conseguir tantas coisas, mas você tem a mente de Cristo. Suas mãos são ungidas pelo Altíssimo. Tudo que vem de você é abençoado, como diz Deuteronômio 28, que nós lemos, bendito serás em tudo ao entrares, ao saíres nos teus negócios, tudo em você é abençoado. Ela tinha o tesouro, mas haviam crenças, pensamentos, ideias dentro da mente dela que limitavam ela a entender que aquilo que ela achava que não era nada, era o tesouro, de onde viria o milagre. Sabe, queridos, Deuteronômio 28, 3 e 4 diz, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, dos teus animais, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, você é bendito. Você é bendito. Terceiro e último problema, para chegarmos na solução. Haviam brechas na vida dessa família. 2 Reis, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim. Quando ela diz, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, profeta. Só a botija de azeite. Então, no versículo 3 e 4, Eliseu diz, então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Por que este milagre que já vai acontecer, por que o movimento deste milagre não pode ser feito em público? Essa família tinha brechas que o profeta vai resolver. Ele diz, entra na tua casa, você e teus filhos, fecha as portas. Eu coloquei aqui 3 princípios que, quando quebrados, eles abrem brecha na vida da família.
Primeiro princípio é o princípio da privacidade. A sua casa é um ambiente de privacidade. Tudo que acontece na sua casa não deve vir a público. Sabe qual é a maior dificuldade que se tem em aconselhamento? É que depois de jogar no ventilador, a pessoa vem pedir conselho. Todo mundo sabe, todo mundo tem opinião, aí a pessoa vem pedir um conselho. Para fazer o quê agora? Irmãos, não rompa a privacidade da tua vida em família, da tua vida matrimonial, da sua vida com seus filhos, ou dentro da sua casa. Não rompa. Pastora, então eu não vou falar dos meus problemas com ninguém? Vai, deve. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz: admoestai-vos, aconselhai-vos uns aos outros, lógico, mas tem o lugar certo, tem a pessoa certa, tem a maneira certa. Não é você chegar no ambiente de trabalho, ou lá no meio da sua família, onde ninguém está torcendo pela tua prosperidade, nem pela prosperidade dos teus filhos, ou daquilo que você tem, e abrir o bocão. Você está abrindo brecha. Está abrindo brecha para o diabo entrar e trabalhar. Sabe, irmãos, nós precisamos entender e praticar esse princípio, porque ele é bênção. Sabe uma família que sofreu uma grande maldição porque não soube lidar com a privacidade? A família de Noé. O que o filho de Noé, Cã, fez quando viu o pai nu dentro da tenda depois que tinha bebido? Ele correu e espalhou para os seus irmãos. O que seus irmãos fizeram de costas para não ver a nudez do seu pai por causa do respeito? Pegaram uma manta, um lençol, um cobertor, cobriram o seu pai. Mas a partir daquele dia, quando Noé descobriu o que Cã havia feito, ele foi amaldiçoado. Existem as pessoas certas, existe o lugar certo. E agora que tem rede social? Para de colocar teus sentimentos na rede social. Rede social não é psicólogo, psiquiatra de ninguém. Para de colocar suas raivas na rede social. Para de dar conta na totalidade da sua vida. Põe um versículo, põe um aniversário de alguém, não tem problema. Põe lá um pensamento importante que ajuda você e também vai ajudar alguém que vai ler. Mas abrir, não estou com esse, estou com aquele. Não, para com isso. Irmãos, eu estou falando sério. A falta de privacidade vai destruir. Não se exponha. Não sabe se o troço vai dar certo? Não se exponha, para depois não passar vergonha. Segundo princípio, o princípio da valorização da instrução do Senhor. Como nós temos que dar valor à voz de Deus. Olha, irmãos, não adianta ter uma infinidade de amigos e relacionamentos se essas pessoas não compactuam de uma vida de obediência ao Senhor. É brecha que Satanás vai usar pessoas da sua intimidade ou não para desviar você do propósito de Deus.
Pastora, onde está isso no texto? O texto diz, Eliseu fala para ela, vai aos teus vizinhos. Ela era bem relacionada. Olha a ocupação da lerda. Ela tinha bom relacionamento com os vizinhos. E Eliseu falou, pede vasilhas emprestadas. Ó, irmão, aqui na igreja, quando tem festança, mas é um tal de pote de plástico que vai para lá e vem para cá, e a gente tem que sair cobrando. O Eliseu fala, ó, Eliseu já sabia, irmãos, ela era bem relacionada, isso é bom, porque isso ajudou ela. Mas, ó, para você ter muitos relacionamentos, você também vai precisar de muito tempo para manter esses relacionamentos. Aonde estava a lerda quando o marido estava fazendo muita conta? Casamigas, casamiga. Casamiga no shopping, com as primas invejosas passeando. Lá que ela estava, lerda. Ai, eu vou no shopping. Ai, pode deixar que eu pago. Meu marido tem 2 empregos. Rochelle. Enquanto estava gastando, ela não queria saber de onde estava vindo o dinheiro. Conhece gente assim? Ela tinha um monte de relacionamento. Porque Eliseu fala assim, vamos, sem ferir o texto, porque a hermenêutica da teologia não permite. Vamos abrir um parêntese e conjecturar no texto, mas eu não vou inserir nenhuma doutrina, nenhum novo ensinamento, então o pregador pode fazer isso. Vou abrir um parêntese. Eliseu, entre linhas, está dizendo, sabe as amigas do shopping, sabe as primas invejosas, que semana passada, antes do teu marido morrer, você gastou com elas, agora você vai lá, você vai pegar vasilha, não é pouca não, hein? É muita vasilha e você vai trazer. Sabe, irmãos, aprende isso. Pastora, mas você falou que o segundo princípio é a desvalorização. O segundo princípio que a gente tem que guardar é a valorização da instrução do Senhor. O Salmo 1 diz que o justo, que prospera, que é bem-aventurado, ele não anda, ele não senta, ele não está no caminho dos pecadores e dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. As más conversações corrompem os bons costumes. Depois que o corpo do marido desceu no buraco, né? Semana que vem eu tenho que pagar o buraco. No buraco? Na cova? No buraco? No cemitério? As primas invejosas, as amigas do shopping, sumiram. Não tinha ninguém para socorrer essa mulher. Por isso, ela foi ao profeta Eliseu. Não quebre este princípio. Fique na instrução do Senhor. Não divida seu tempo, não gaste seu tempo, não invista seu tempo com pessoas que não compactuam de uma vida de obediência ao Senhor. Vai trazer problema para você. Vai ser peso para você. Terceiro e último princípio é o princípio da honra. Pastora, o que você quer dizer com o princípio da honra? Irmão, tudo que Deus te deu é bênção. Você tem filhos? É bênção. Você tem pai, mãe? É bênção. Você tem um trabalho? É bênção.
Você tem carro, é bênção. Você tem um teto sobre a sua cabeça, é bênção. Você tem uma empresa, é bênção. É bênção, irmãos. Princípio da honra é você valorizar aquilo que Deus já tem dado a você. Há crentes olhando para o que querem ter no futuro, desprezando o que Deus tem dado hoje. Eu quero no futuro os meus filhos assim, os meus filhos prosperando, e o quanto você tem investido hoje. Você pensa que investir em filho é só pôr numa escola, ou você comprar roupa bonitinha para ele? Não é. Investir em filho, muitas das vezes, é ser desagradável. É eles dizerem para você, mas a mãe da minha amiga, o pai do meu colega, não age assim, não pensa assim. É ser desagradável. É difícil? É difícil ou não é? Tem que ter muita sabedoria de Deus. Queridos, não quebre o princípio da honra. Você tem filhos, valorize, não deixa o diabo tocar. Não deixa. Você tem fé, não deixa o diabo tocar. Você tem ministério, não deixa o diabo tocar. Tudo que você tem, Deus tem te abençoado, não deixa o diabo tocar. Ontem, irmão Christian, foi o irmão Christian que ficou até mais de 2 horas. Contei. Ontem, irmão Christian, ele estava compartilhando conosco. Ele falou, pastor, pastora, tem dia que eu estou trabalhando 14 horas em cima do caminhão. Ele levando as coisas da empresa dele de um lado para o outro. Mas eu não reclamo. Eu estou moído, mas eu não reclamo, não digo que eu estou cansado, porque é bênção de Deus. Para com isso, irmãos. Você não é a pessoa mais cansada do mundo, não. Tem gente que marca... Eu não trabalho 14 horas. Pode contar com o trabalho de dona de casa? Aí dá 24, a gente ganha dele. Aí dá 24, sem férias, 13º, sem descanso. Né? Aí é eterno. Mas vamos tirar o de dona de casa. Irmãos... Eu sei, tem dia que cansa, tem dia que é o cão chupando manga. Tem dia que Satanás levanta situações no ambiente de trabalho, na família, na igreja, no trânsito, na empresa. Tem dia que não é fácil. Mas foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. Honre aquilo que Deus tem dado, porque se não está servindo, Deus toma. Honre o que Deus tem dado a você. E não permita que outros desvalorizem o que você tem. É fácil, né, irmão? É fácil, né? É fácil uma pessoa que não deu dinheiro, não deu sono, não deu trabalho, chegar para vocês, pega isso e joga no lixo. Pega isso, deixa isso para lá. É fácil, né, irmãos? É fácil, né? É fácil, se eu estivesse no teu lugar, eu já tinha chutado o pau da barraca, já tinha jogado a toalha. Mas o dele, ele não chuta e não joga, não. É mentira, é o seu. É fácil, né? Não é fácil? Mas só você que já pagou o preço é que sabe o valor do que Deus tem dado. Não despreze a bênção de Deus. Honre o que Deus tem dado. Às vezes, irmãos, tem fase na vida da gente que as coisas são difíceis, emperram, vai exigir muito de nós, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Mas, irmãos, ontem eu estava ali e a equipe ou o Ministério de Louvor estava aqui louvando. E assim, no momento, sabe um relance?
eu foquei no Jonatas, na Êxila, e eu sei, e a Esté lá fazendo o serviço dela na casa do Senhor, e o Levi dominando tudo, porque se o Levi esquecer ali, nada vai funcionar. E eu me lembrei deles pequenos. Me lembrei que um dia, no Natal, Davi trouxe da empresa que ele trabalhava uma caixa, era uma caixa grande, de uma cesta de Natal. E eles achavam que aquilo era o Natal. Olha só que inocência. E eles ficaram tão contentes com aquela caixa que eu não pude jogar a caixa fora. Eu tinha que deixar a caixa, porque a caixa tinha um Papai Noel, tinha uma árvore de Natal. E eu vendo eles aqui, e eu falei, meu Deus, se eu tivesse desistido, eu não viveria o milagre de Deus. Esse menino, com 9 meses, quase morreu, ficou 2 semanas na Santa Casa. A Êxila, quando eu estava com 8 meses, eu tinha vindo do pré-natal, irmãos, era uma rua estreita, não era uma rua de movimento. E eu estava ajeitando a bolsa, colocando aquela papelada de pré-natal na bolsa, e eu me distraí e continuei atrás, mas não era uma rua de movimento. Pois um moço que estava no carro, ele esperou chegar no meio da rua, ele buzinou em cima de mãos, eu tomei um susto tão grande, que na hora a barriga endureceu. Olha que coisa. E outras experiências com os outros. Olha, e é ali o Espírito Santo ministrando. Se Deus ouve as nossas orações absurdas, você não viveria os sonhos de Deus. Então, quando alguém fala para você desistir da tua casa, dos teus filhos, da tua família, dos teus sonhos, daquilo que Deus tem dado, irmãos, não dê ouvidos, honre aquilo que Deus tem dado. Às vezes o filho não está perfeito, o casamento não está lá essas coisas, o ministério está em sofrimento, a empresa, você está tendo que empurrar quase, a sua saúde não está muito boa. Mas honre ao Senhor, porque se tem alguém que no futuro próximo vai glorificar e se alegrar pelas bênçãos de Deus, será você. E aqueles que debocharam, aqueles que jogaram na sua cara, aqueles que não acreditaram, aqueles que falaram contra, serão envergonhados, porque você é o Israel de Deus, abençoado. O profeta diz para ela, deita o azeite. O profeta tirou um azeite mágico da sacolinha mágica que ele tinha. Na caverna do dragão tinha um mago, como era o nome dele? Não, aquele mago pequeno que apareceu. Mestre dos magos. Eliseu não tinha uma sacolinha ou uma varinha mágica como o mestre dos magos que fazia assim. Eliseu falou, sabe aquele azeite? Aquele azeite que a lerda não entendeu que tinha valor. E que aquele profeta, apesar de ser servo de Deus, ele não enxergava o que tinha na cozinha da casa dele, nem aquele lerdo. Nem ele sabia que tinha um azeite. E foi providência de Deus, viu, Rogério? Porque se ele sabe, ele ia estragar o negócio. O profeta diz, pega aquele azeite. Talvez ela estivesse esperando, né? Eu acho que ele vai levantar a mão para o céu, porque ele é profeta como Elias foi. Se Elias levantou a mão e caiu o fogo do céu, ele deve ter aprendido com Elias alguma coisa, meu Deus do céu. Ele vai levantar a mão para o céu e vai cair azeite nessas vasilhas. Não.
Você vai pegar aquela botija que você disse que não é nada, que está guardado, olha, irmão, ficou guardado durante todo aquele tempo, nem para pagar a dívida. Eles descobriram, lembraram do azeite. Você vai deitar azeite sobre as vasilhas e põe à parte. À medida que for enchendo, você coloca separado. Sabe uma coisa que Deus faz conosco? É esgotar todas as nossas maneiras, os nossos achismos de tentarmos resolver os nossos problemas. Ela tinha outra opção? Não tinha. Qual era a única opção dela? Ouvir a voz do profeta. E o texto diz, no versículo 6 e 7, e sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus e ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida. Não vai para o shopping não, hein, Lerda? Corta relacionamento com as amigas, prima invejosa. E vivei do resto, tu e teus filhos. Que coisa, irmãos! Se você quer receber provisão, solução para esse problema que você veio com ele nessa noite, ouça a voz de Deus. Siga as orientações do Senhor. Pratique a sua palavra. 8h. E 1 minuto. Vamos ficar de pé. Amém, irmãos? Sabe como a gente aprende? Pela repetição também. Você hoje aprendeu porque teve um envolvimento emocional do que você ouviu. Aprendizagem acontece assim. Você foi cativado, porque a palavra, ela diz respeito ao seu problema. Ela cativou você. Você foi tocado no seu emocional e na sua fé. Você aprendeu. Mas para aprender os passos de verdade, você tem que ouvir de novo. Ou você tem que ler. Depois manda para o WhatsApp da igreja a pregação, que ela está escrita aqui. Leia de novo. Porque Deus tem mais para falar com você. Pai, obrigada. Porque nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Senhor, pode ser que hoje, este ano que está acabando, as coisas não tenham ido tão bem quanto nós gostaríamos que fosse. Mas, ó Deus, queremos honrar tudo que o Senhor tem nos dado. E nessa noite, ó Deus, que verdadeiramente, Senhor, esse problema, essa dificuldade, esta tragédia, essa porta fechada, esta situação que envolve nossas vidas ou nossas famílias, ou aquilo que nos diz respeito, aquilo que está acontecendo conosco, nós precisamos, Senhor, da Tua intervenção. Ó Espírito Santo, mais do que esta pregação,
Tu sabes aonde está a raiz do problema, dentro desta empresa, dentro deste relacionamento, dentro desta vida, dentro desta família. Tu sabes onde está a raiz do problema. E nessa noite, Senhor, como igreja, nós queremos nos render. Queremos parar de andar segundo os nossos pensamentos tão fúteis e vãos. Queremos parar de dar ouvidos a A, B ou C, ou a compactuar com pensamentos ou falas ou ideias de pessoas que vivem contrárias à Tua palavra e não vão nos ajudar a realizar os propósitos de Deus e alcançarmos a nossa vitória. Pai, em nome de Jesus, visita Teu povo nessa hora. E em nome do Senhor Jesus, como autoridade espiritual, em nome do Senhor Jesus, eu dou uma voz de comando. Toda brecha que foi aberta nessa vida, que foi aberta nesta empresa, neste trabalho, nessa vida profissional ou educacional, que foi aberta, Senhor, na família, por onde o maligno entrou com a sua astúcia, com a sua maldade, em o nome do Senhor Jesus. Todo espírito que não confessa Cristo, que entrou nesta vida através de uma brecha, em o nome do Senhor Jesus, eu te dou uma voz de comando. Pega toda a tua bagagem e em nome do Senhor Jesus vai batendo em retirada. Saia daí agora em nome de Jesus. Saia deste corpo em nome de Jesus. Leva essa enfermidade embora em nome de Jesus. Saia da finança, saia da família, saia daquele contrato, saia daquela pessoa que está sendo tão cruel, em nome do Senhor Jesus. Senhor, libera bênçãos nessa noite. Libera bênçãos sobre este jovem, sobre esta jovem, sobre essas crianças, sobre este homem, sobre esta mulher. Libera bênçãos. Perdoa-nos, Senhor, porque acolhemos em nossa mente pensamentos que nos limitaram, pensamentos que foram inoportunos, que não nos permitiram avançar para a prosperidade, para aquilo que Deus tem preparado para nós. Em nome de Jesus, tudo aquilo que estava retido na tua vida, onde o maligno colocou a pata, porque ele não tem mão, ele tem pata. Em nome de Jesus, Satanás, o Senhor te repreenda. Saia daí nesse momento. Em nome de Jesus, a porta do trabalho vai se abrir, a porta da conclusão de estudo vai se abrir, a porta familiar vai se abrir, a porta ministerial, a porta emocional, a porta financeira, a porta da saúde vai se abrir. Em nome de Jesus, porque o teu povo é o Israel de Deus. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Tudo que procede de ti é abençoado e será abençoado em o nome do Senhor Jesus, para a glória do Deus eterno. Amém. Glória a Deus. Glorifica o Senhor. Aleluia.